da carta de Colossenses. Colossenses capítulo 1, dos versos 13 ao 23. Colossenses 1, de 13 a 26. É um texto que concentra a importância da centralidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, que a Tua palavra que foi lida, ela seja uma realidade em nossa vida, ela cause impacto em nossos corações, em nossas mentes, em nossos afetos, que ela ganhe nosso ser completamente. Que possamos enxergar e crer mais na pessoa e na obra de Cristo. Possamos sair daqui mais esperançosos, Senhor, mais edificados pela exposição da Tua santa palavra. Faça isso na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Colossenses é uma epístola pequena, ela conta com apenas 4 versículos. Mas é um dos menores livros da Bíblia, mas ele é um dos livros mais que concentra a maior teologia sobre a pessoa e a obra de Cristo. É um livro que nós podemos dizer de cristologia concentrada, muito relevante para aquela época, para o primeiro século, e muito relevante para a nossa época de hoje também. Nós vamos ver por quê. As igrejas naquela época, as igrejas locais naquela época, quando a carta foi escrita, elas estavam sendo invadidas por algumas heresias, por pessoas que se julgavam piedosas, que faziam coisas em nome de Jesus, mas que traziam conceitos errados, mentiras, querendo acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, querendo fazer com que a obra de Cristo não fosse suficiente. Eles não anulavam explicitamente, mas anulavam ela querendo dizer que tinha mais alguma coisa além do que Jesus tinha feito, algum conhecimento secreto, alguma coisa revelada apenas a um grupo pequeno de pessoas. Paulo estava preso, nós podemos ver isso no capítulo 4, verso 18, e essas perturbações estavam atacando as igrejas de lá. Então Epáfras leva esse problema a Paulo, e Paulo orienta, escrevendo essa carta para ser lida nessa igreja e em outras igrejas, para combater essas heresias que estavam invadindo ali. Foi uma carta escrita no primeiro século, eram heresias misturadas, que eram conhecidas como a heresia de Colossos. Ela misturava um pouco de judaísmo, de legalismo, de ascetismo, que nós vamos ver rapidamente o que prometiam que havia um outro conhecimento revelado apenas a um grupo de pessoas, aos mestres gnósticos, que somente através desse conhecimento revelado a eles que se poderia obter a salvação, e que com isso estavam de forma muito clara anulando a obra de Cristo, a revelação de Deus em Cristo Jesus. Essa heresia tinha um pouco de tudo, e o problema nós sabemos que são as misturas. Nós vemos isso desde lá do Éden, quando houve a ordem de Deus, Adão e Eva, a serpente veio e adulterou,
ela não negou, a serpente não falou assim, ó, Deus não falou com vocês, vocês estão escutando vozes. Ela não falou isso. Ela falou assim, ó, tudo bem que Deus falou, mas Ele não falou tudo, tem alguma coisa a mais. E nós corremos o grande risco de acharmos que não estamos anulando a revelação de Deus em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nós estamos buscando outros conhecimentos, alguma coisa a mais que não esteja na palavra de Deus, o que de fato é anular o que Deus fez. Então havia um pouco de judaísmo, que achavam que precisavam cumprir a lei de Moisés, precisavam os gnósticos, precisavam ter um conhecimento secreto, que só foi revelado a um grupo pequeno de pessoas. Tinha um pouco de ascetismo, que era a pessoa ficar se punindo, se privando de coisas lícitas, porque achava que se punindo, se privando de coisas normais da vida, elas iriam obter uma purificação maior, uma espiritualidade, e iriam obter a salvação por isso. Como se eu ficasse me martirizando o tempo todo, me punindo, me proibindo de coisas lícitas, me tornasse mais espiritual do que outras pessoas. Então, nós vemos que isso é muito sutil. Eles não negavam explicitamente que os apóstolos pregaram Cristo e que ensinaram que Jesus era o Salvador, mas diziam que receberam um conhecimento além do que os apóstolos originais tinham recebido, que tinham mais coisas que não foi revelado aos apóstolos, que foi revelado a esses mestres gnósticos, um conhecimento secreto. E como as pessoas são atraídas por essas coisas secretas, por pessoas, Deus me falou, Deus revelou para mim, não revelou para você, isso atrai pessoas. Isso parece que atrai muitas vezes os nossos ouvidos, parece que a revelação de Deus não nos basta. Gostamos de coisas a mais, de coisas extras, que um grupo de pessoas diz ter recebido, que fulano de tal diz ter, mas que foge da palavra de Deus. Isso é mentira, isso é anular a palavra de Deus. Eles diziam então ter a revelação última de Deus, ou seja, além de Jesus Cristo, eles julgavam ter mais uma revelação secreta de Deus, um conhecimento secreto, que era essa gnose. Colossenses era uma cidade pouco relevante, mas Paulo escreveu uma carta extremamente relevante para essas pessoas. E ela é tão atual para nós porque ela fala da pessoa e da obra de Jesus Cristo, o que nós precisamos muito ouvir hoje. Quantas igrejas, quantas mensagens nós ouvimos hoje que são cristocêntricas, que apontam para Cristo, que falam da obra de Jesus, que exaltam a pessoa de Cristo. Porque hoje, muitas pessoas estão acreditando que a Bíblia, meus irmãos, foi escrita para o homem, que o homem é o centro da história de Deus, que o homem é o objeto final de Deus e que Deus está a serviço do homem, e que o homem é um ser quase que divino. E as igrejas estão nutrindo essa mentira para os ouvintes para atrair pessoas, dizendo que você é essencial, você é importante, que sem você Deus não é nada, quando a verdade é o contrário. Sem Deus nós não somos nada. Então Paulo está resgatando essa verdade também, da centralidade da pessoa e da obra de Cristo, que está muito em falta hoje também. E Paulo está combatendo aqui várias heresias. É interessante que como Paulo combate essas heresias? Ele combate falando a verdade. Nós não podemos ficar especialistas em heresias. Nós precisamos ser ganhos pela verdade. A Bíblia diz lá em João que nós vamos conhecer a verdade, que é a pessoa de Cristo, e essa verdade vai nos libertar. Há um exemplo que muitas pessoas usam, que é como se fosse um caixa de um banco. Você vai pagar uma conta sua e você dá uma nota de R$100. O que o caixa faz? Ele não abre um álbum com todas as notas falsas que já inventaram hoje para ver. Ele conhece a nota verdadeira, as características dessa nota. E ele passando a mão, vendo contra a luz, os sinais que ele foi treinado, ele vê, essa é verdadeira. Se não bater, ele não vai ficar descobrindo qual falsificação que é, ele já rejeita de cara. Então, o que nós precisamos hoje é conhecer a verdade. E tudo que foge à verdade é mentira. Tudo que não está de acordo com o que Jesus e os apóstolos ensinaram é mentira e deve ser rejeitado por nós. Então, nós precisamos nos dedicar a conhecer a pessoa de Cristo. Quem foi Jesus, o que Ele fez, como que Deus aprovou a vinda de Jesus Cristo, como que Deus mesmo estava em Jesus Cristo, reconciliando com Ele todas as coisas. Havia muito crescimento de seitas naquela época. E há muitas seitas hoje, meus irmãos. Há muitas seitas que nós detectamos de forma tão clara. Pessoas que negam a divindade de Cristo, negam a pessoa de Cristo. Mas tem muitas igrejas
que se chamam de igrejas evangélicas que pregam tudo, menos a Jesus Cristo. Pregam prosperidade, pregam cura material, pregam um monte de coisa para arrecadar dinheiro do povo, para misturar coisas do Velho Testamento, querendo anular que Jesus Cristo veio para cumprir todo aquele ritual. Igrejas que ainda estão misturando a sombra com a realidade, estão enganando o povo. Então, Paulo aqui vai falar sobre, Paulo vai combater o gnosticismo, que é esse conhecimento secreto que o povo julgava ter. Paulo vai combater o legalismo, que diz que tudo que acrescenta algo que as pessoas tinham que fazer para merecer a salvação. Pessoas que falam, eu preciso cumprir alguma coisa para ser salvo. Eu preciso fazer coisas para ser salvo, porque a graça, meus irmãos, ela nos humilha. Se você falar assim, eu sou salvo pela graça, o que eu fiz para ser salvo? Eu não fiz nada, Cristo fez tudo. Mas as pessoas ainda querem fazer alguma coisa, cumprir, eu fui salvo porque eu fiz isso, ou eu nunca fiz isso, porque eu contribuí. Então nós ainda precisamos ser libertos de que a salvação não é pelo legalismo, pelo cumprimento de leis, de ritos, de tradicionalismo. Paulo também vai combater o misticismo, que é o apego ao emocionalismo sem base bíblica. As pessoas ficavam acreditando em mentiras, em seitas, que mexiam com as emoções, mas não tinham base bíblica. E as pessoas estavam presas a esse emocionalismo, esse misticismo. E Paulo também vai combater, como já falamos, o ascetismo, que é a abstinência de alimentos, de prazeres lícitos da vida, como o autoflagelo, para alcançar a salvação através da pessoa se purificar, de se negar. Então, nós corremos hoje o risco do ascetismo e da libertinagem. Então, falar, então já que eu não preciso, já que é errado ficar me punindo, eu vou me permitir tudo, o que é também o outro oposto da mentira. E ainda hoje nós precisamos proclamar, como Paulo fez, quem é Jesus Cristo, quem é a pessoa de Cristo, o que ele fez, porque é isso que vai nos salvar. Então o tema central da Epístola de Colossenses é a suficiência de Cristo, ou seja, não ficou nada para trás e não tem mais nada para ser feito além de tudo que Cristo já fez na cruz e de tudo que ele é para nós. Por isso que nós vemos já no verso 13, Paulo falando assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se nós lermos esse texto, meus irmãos, com cuidado, se os irmãos lerem do verso 13 ao 23, e anotarem quantas vezes aparecem expressões nele, ele, por meio dele, fala da centralidade de Cristo, que tudo foi feito por causa de Cristo, que o centro das Escrituras é Cristo e não somos nós. Então, nós vemos que, aqui falando primeiro de Deus Pai, ele nos libertou, fez isso por iniciativa própria. Deus Pai sempre presente no ministério do Filho. Deus Pai sempre tendo uma aliança com o Filho amado Jesus Cristo. E falando que ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas. Só esse texto, meus irmãos, só esse versículo nós já poderíamos extrair muito alimento dele. Porque está falando que foi Deus que nos libertou do império das trevas. Ninguém fugiu de lá. Ninguém se auto-libertou e ninguém escapou por esperteza própria. Se Deus não nos tivesse libertado de um império das trevas, nós estaríamos presos a esse império até hoje. E esse texto fala que há somente dois reinos, ao reino das trevas e ao reino do Filho do seu amor. Não há um reino encantado onde nós podemos viver como se Jesus tivesse nos libertado do império das trevas e agora nos colocou num reino próprio para a gente curtir a vida. Quem não foi liberto do reino das trevas, ainda está no reino das trevas. Ainda que acredite estar no reino próprio, onde ele é o seu Senhor. Mas não é verdade. O texto diz que ele nos libertou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no reino das trevas, os irmãos de Colossos também estavam. Estavam cegos espiritualmente. Paulo fala isso em Efésios 2:3, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fazendo a vontade dos pensamentos. Mas ele nos transportou e nos colocou em outro reino. Nós não estamos soltos, não estamos à deriva sem um rei, sem um Deus. Não estamos perdidos até que Cristo volte. Nós já fomos inseridos no reino do Filho do seu amor, o qual será consumado. Nós somos inseridos. A Bíblia diz que há o reino das trevas e há o reino da luz, ao reino de Jesus. E que somente pode passar de um reino para o outro aquele que foi liberto por Deus.
uma libertação que foi feita na cruz. Ninguém escapa desse reino das trevas e ninguém tem nem interesse, meus irmãos, de escapar desse reino das trevas se Jesus não se revelar a ele. As pessoas estão cegas, a Bíblia diz que as pessoas estão cegas espiritualmente para verem a própria realidade. Se você perguntar para algum incrédulo, você acha que você está no reino das trevas? Ele fala assim, não, eu estou fazendo a minha vontade, eu estou curtindo a vida. Isso não seria um reino das trevas? Você está cativo ao seu pecado ainda, fazendo o que você quer, fazendo a vontade dos seus pensamentos, como Paulo fala em Efésios 2:3, que nós éramos filhos da ira. A Bíblia diz isso então, em Gálatas 1:4, Paulo também fala essa verdade, que nós somos salvos, desarraigados deste mundo perverso. Paulo usa essa expressão lá. Se Jesus na cruz não tivesse nos libertado, nós não seríamos libertos, meus irmãos. Jamais nós poderíamos ter acesso a Deus. Jamais nós poderíamos gozar de paz com Deus. Porque Romanos 5:1 fala que justificados, pois, nós temos paz com Deus. Nós só podemos desfrutar de paz com Deus porque nós somos libertos do reino das trevas e fomos feitos justos diante de Jesus Cristo por causa da morte dele em nosso lugar. Paulo não diz que Deus quer fazer ou que fará, mas Paulo diz que já fez. Se nós cremos no sacrifício de Cristo, na morte e na ressurreição, nós já fomos tirados do reino das trevas. Nós ainda não fomos erradicados dele, mas nós já não somos cidadãos desse reino das trevas. Como Filipenses 3:20 fala, nós somos cidadãos celestiais, que nós somos libertos. Então na cruz, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos libertar, pagar os nossos pecados e nos tirar do domínio das trevas. E Ele nos transportou para outro reino. No verso 14, meus irmãos, diz que o que Jesus fez além de nos libertar? Jesus não nos libertou de forma clandestina, de forma ilegal, como que Ele foi lá, na calada da noite, abriu figurativamente uma cela do cativeiro e falou, sai correndo. Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Hoje nós não somos fugitivos, nós somos libertos. Nós não precisamos viver como pessoas fugitivas que a todo momento podem ser recapturadas novamente. Paulo diz que nós somos libertos. O sangue de Cristo nos libertou. Nós não somos mais cidadãos das trevas. Nós não somos mais fugitivos, nós somos libertos. Há sobre nós o sangue de Cristo, que garante essa nossa liberdade em Cristo Jesus. Por isso que porque Paulo nos transportou como? O verso 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que nos torna cativos, meus irmãos, é a nossa vida de pecado não confessado, é a vida imersa no pecado. E Paulo disse que Jesus pagou os nossos pecados. Aquilo que nos aprisionava, já não nos aprisiona mais. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Jesus Cristo pagou os nossos pecados, Ele remiu a nossa culpa. Ele nos tornou livre, então hoje ninguém mais tem direito sobre nós a não ser a pessoa de Cristo. Ninguém fugiu, ninguém escapou, nós somos libertos, meus irmãos. Há sobre nós o sangue de Cristo. Ele fez isso de forma justa. Ele pagou a nossa dívida. Ele derramou o seu sangue em nosso favor. Aquele que nos prendia já não nos prende mais. Nós ainda pecamos? Sim, a Bíblia diz que como cristãos nós ainda pecamos, mas nós não somos mais dominados. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos dizer não ao pecado e sim a Deus, e sim a Cristo. Nós somos libertos. Nós somos perdoados, lavados e justificados pelo sangue de Cristo. É importante nós entendemos que essa liberdade foi paga. Não foi algo negociado. Não foi algo que nós podemos realmente ter isso cancelado. Em Cristo Jesus nós temos essa segurança da pessoa e da obra de Cristo que trouxe perdão eterno para nós, meus irmãos. Ele pagou, Ele nos redimiu, Ele pagou os nossos pecados, meus irmãos. E hoje nós podemos relembrar disso, da morte, da ressurreição e da liberdade que Cristo fez ao enviar o seu Filho amado para morrer por nós na cruz, pagar os nossos pecados. Essa liberdade que nós temos em Cristo. E agora Paulo vai falar quem é este que nos libertou. Quem que Deus usou para nos libertar, que é o próprio Filho, que é o próprio Deus encarnado, que se fez homem. Como João 14 fala, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Quem é Jesus? Nós precisamos entender, porque se nós tivermos uma visão equivocada ou misturada ou pequena de Cristo, meus irmãos, o nosso cristianismo vai seguir essa nossa visão. A nossa adoração vai ser errada, o motivo da nossa reunião vai ser errado, a nossa vida diária vai ser errada se nós não tivermos uma visão de quem é Jesus e do que Ele fez. Jesus pode ser apenas, nós podemos apenas gostar de imaginar o que Jesus é para nós, mas nós precisamos conhecer quem de fato Jesus é na Bíblia. Por isso que Jesus perguntou para os discípulos: quem dizeis o povo que eu sou? Quando Pedro falou: tu és o Cristo. Muitas pessoas tinham uma visão errada de Jesus, achavam que ele era apenas um libertador político, apenas um grande mestre como outros. Mas essa visão de Jesus Cristo permeia toda a Bíblia. Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Se nós tivermos uma visão errada dele, a nossa vida vai ser errada. Por isso que o autor de Hebreus fala: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós prosseguimos para o alvo. Se nós perdemos essa visão de quem é Jesus, conforme a Bíblia descreve, nós vamos desfrutar de medos, perder a salvação, medos de que por fato de nós ainda pecarmos, nós ainda podemos não ter sido salvos, medo de que Jesus e o diabo ainda estão brigando para ver no dia final que nós vamos ver quem vai vencer. Se nós lermos o livro de Apocalipse, nós já vamos ver que Jesus é o vencedor, que ele não está disputando com ninguém, que não tem outro Deus ao nível dele. Se nós tivermos uma visão errada de Jesus, a nossa vida, a nossa adoração vai ser errada. Por isso que Paulo fala: este Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo está falando que Jesus Cristo é a própria imagem de Deus, não é uma cópia autenticada, não é um xerox que parece, mas é a própria imagem do Deus invisível, é a manifestação perfeita de Deus. Nós vemos a Deus Pai na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é a imagem perfeita. Ele se manifestou entre os homens mediante a encarnação do Verbo. João 14 fala isso. Ele é a imagem do Deus invisível que veio a esse mundo, andou nesse mundo. E nós vemos o Pai em Jesus Cristo. Por isso que fala: este é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é o próprio Deus invisível. Ele se encarnou e ele expressa Deus jogando toda a sua luz na pessoa do Filho. Nós vemos a Deus Pai na pessoa de Cristo. Ele é a exata expressão do Pai. Depois fala no verso 15. Depois fala no próprio verso 15 final, fala que ele é o primogênito de toda a criação. Muitas pessoas interpretam esse texto dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado. Isso é uma heresia. Como muitas seitas ensinam, Jesus não foi criado. Jesus existe desde a fundação do mundo. Quando fala que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, fala que ele é o alvo de toda a criação. Ele é o motivo de que todas as coisas foram criadas. Não somos nós. O texto fala que tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo não é uma criatura. Ele é o Deus encarnado. Ele não existiu quando ele foi encarnado. Ele já existia desde a fundação do mundo. Ele apenas se encarnou, tomou forma humana quando se encarnou, mas ele já existia na eternidade. É a Santa Trindade, indissolúvel. Quando nós vemos lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Como nós vemos a promessa em Gênesis também falando que o libertador viria da semente de uma mulher, o Messias. Jesus Cristo já estava no coração do Pai, ele não foi um plano B de Deus. Aconteceu alguma coisa, agora nós vamos ter que criar Jesus. Jesus não é uma criatura, meus irmãos. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Senhor de toda a criação, e Paulo vai falar isso. Ele é o primogênito no sentido de que é aquele que tinha direito a tudo e herdava todas as coisas. Tudo que existe foi concentrado em Jesus Cristo. Ele é a razão de todas as coisas. É nesse sentido que Paulo fala que ele é o primogênito, porque ele é o Senhor, ele é o alvo de toda a criação. Ele é o centro das Escrituras. E a centralidade de Cristo continua sendo expressa no verso 16, onde Paulo fala que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, isso fala que ninguém, a não ser Jesus Cristo, deve ser adorado. Muitas igrejas hoje estão adorando anjos até, mas
Nós vemos no texto de Hebreus, capítulo 1, quando também o autor de Hebreus combate o desânimo dos irmãos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam desanimados, o discurso que lá nós vemos no capítulo 1, o autor de Hebreus apresentando quem é Jesus Cristo, muito superior aos anjos. Os anjos foram ser criados para servir. Jesus Cristo não é uma criatura. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Por isso que está falando que ninguém, senão Jesus Cristo, deve ser adorado, porque Ele é o centro de todas as coisas. Essa heresia de Colossos, meus irmãos, ensinavam que existiam seres angelicais no pleroma, que eles ensinavam que era entre os homens e Deus. Havia muitas potestades, seres angelicais, que eram como mediadores entre os deuses e os homens. E esses seres no ar precisavam ser adorados porque garantiam a nossa salvação. Eles estavam anulando a pessoa de Cristo como o único mediador entre nós e Deus. Eles diziam que existiam muitas coisas no ar, muitas coisas invisíveis, por isso que Paulo combate isso, quer sejam tronos, coisas invisíveis e invisíveis, porque os irmãos de Colossos estavam sendo seduzidos a acreditar que existiam seres nesse pleroma, que é esse espaço, que seria a plenitude, que deveriam ser adorados, que serviam como mediadores, e que se as pessoas não cultivarem esse relacionamento com esses seres, não obteriam salvação. Então Paulo está falando, Paulo combate essa mentira, falando, não, tudo foi criado por Jesus. Nele concentra toda a plenitude, essa é a palavra pleroma, a plenitude está em Jesus, ninguém mais deve ser adorado, ninguém mais é o mediador, não há nada secreto, apenas a pessoa de Jesus Cristo que foi revelada. Por isso que Paulo combate isso. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu sei que o mundo ainda não crê assim, mas nós, que pela graça fomos alcançados, precisamos crer assim. E precisamos testemunhar essa verdade, de que não há nenhum ser entre nós e Deus, que não há alguém que pode ser adorado, que é o mediador entre Deus e os homens, e é apenas Jesus Cristo. Precisamos seguir essa verdade tão revelada. Por isso que fala, pois nele foram criadas todas as coisas. Verso 16, nos céus e sobre a terra. Por que Paulo está falando sempre de céus e terra, coisas invisíveis? Porque aqueles irmãos estavam sendo seduzidos por isso. E um grupo pequeno de pessoas fala assim, não, tem coisas, um conhecimento secreto, tem seres angelicais, potestades no ar, que vocês precisam adorar também. Vocês precisam cultivar esse relacionamento com Ele, senão não basta. E o povo estava sendo seduzido. Então Paulo, inspirado por Deus, escreve essa carta, que até hoje causa impacto para o cristianismo. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Aí Paulo fala, tudo foi criado por meio dele e para ele. E agora, Paulo no verso 17... A partir do verso 17 ao 20, Paulo mostra 6 consequências de Cristo ser o primogênito de toda a criação e de nele ter sido criada todas as coisas. A primeira é que no verso 17 fala que a distinção entre Jesus Cristo e as coisas criadas. Fala que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Como já falamos, Jesus não surgiu com a encarnação. Paulo está falando, ele é antes de todas as coisas, meus irmãos. Nele tudo subsiste. Jesus Cristo é anterior a todas as coisas. Ele não é uma criatura, ele já existia. A Trindade sempre existiu. Jesus existe desde a eternidade. Isso para nós pode ser um pouco óbvio, talvez. Mas há muita confusão com essa verdade. Paulo quer enfatizar a transcendência de Jesus, ou seja, que ele é maior e superior do que toda a criação. Jesus Cristo não está limitado à criação, ele é muito maior do que as coisas criadas. Por isso que Paulo fala assim, ó, ele é antes de todas as coisas. Nele, ele dá sustentação a todas as coisas. Aí Paulo fala no final do verso 17, nele tudo subsiste, é ele quem sustenta todas as coisas. Jesus está ativo na criação, meus irmãos. Tem muitas pessoas que creem que Jesus Cristo abandonou a criação dele, e a criação está solta como um relógio que deu corda, como um barco perdido, e que no final ele vai vir ver como que está o estrago e vai tentar consertar. Isso é uma mentira. Jesus Cristo está presente e ativo, direcionando e controlando toda a coisa. O universo não se desmancha pelo poder da palavra de Cristo. É Ele quem sustenta todas as coisas. O universo não existe, não tem vida própria. Quem dá vida a todas as coisas é Jesus Cristo. É Ele que sustenta tudo pela palavra do seu poder.
Cristo está presente, meus irmãos. Ele não nos abandonou, Ele não abandonou a criação, porque Ele é muito maior do que ela. Paulo fala, o autor de Hebreus fala isso também em Hebreus 1:3. Olha o que diz em Hebreus 1:3, meus irmãos. Diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado-se tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Veja, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem sustenta todo esse universo, meus irmãos, é a pessoa de Cristo. É Ele quem sustenta todas as coisas. E Paulo fala agora, voltando ao texto de Colossenses, no verso 18, Paulo está falando que Ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Meus irmãos, a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a reunião dos cristãos em toda a terra, não está sem uma cabeça, sem um governador. Há na palavra o texto que diz que Jesus mesmo é quem edifica a sua igreja. Nós estamos ligados a uma cabeça que é Jesus Cristo. A razão de nós nos reunirmos hoje pela manhã e todos os dias é porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é a cabeça da igreja, aquele que dá sustentação, aquele que dá direção para a igreja. Por isso que nós dependemos dele. Jesus Cristo não é somente o primogênito da criação, no sentido de ter sido o alvo da criação, mas ele é também o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do povo dele, que é a terra. Jesus é o líder da igreja, quem sustenta e quem garante a vida da igreja. A permanência da igreja na terra é garantida pela presença de Cristo. Não é por estratégias, não é por conhecimentos teológicos, mas é pela pessoa de Cristo. É Ele quem garante a existência da igreja. É Ele quem nutre a igreja com a sua própria palavra. Não existe um corpo separado da cabeça e nem uma cabeça separada de corpo. Toda a igreja, todos nós estamos ligados a uma cabeça que é Cristo. E o verso 18 então fala que Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Princípio aqui não está querendo dizer de Ele que foi o primeiro. Nós já vimos que isso não é verdade, no sentido de primeiro a ser criado, porque Ele não foi. Mas Ele é o primogênito dos mortos, porque Ele foi o primeiro, até hoje, que ressuscitou e não mais enfrentou a morte. No Velho Testamento, meus irmãos, houve ressurreições também. O profeta Eliseu foi usado para isso, mas todos aqueles que ressuscitaram vieram a morrer. Por isso que o texto fala, Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. A ressurreição de Cristo, então, até agora, porque nós também seremos ressuscitados para não mais morrer, mas nunca seremos divinos, sempre criaturas. Mas em termos de ressurreição do corpo, Jesus foi o primeiro e o único até agora que ressurgiu num corpo imortal. Por isso que Ele tem a primazia entre os mortos, porque Ele venceu a morte. Todos os outros foram ressuscitados, mas morreram. Jesus realmente provou que somente Ele poderia vencer a morte, tendo ressuscitado para não mais precisar morrer, e lógico, por causa da nossa fragilidade, para que nós também, tendo morrido juntamente com Ele, possamos também viver eternamente com Ele. Por isso que Ele é o primogênito, porque haverá outros. Ele já ressuscitou, Ele é o primeiro, que significa que haverão outros. Nós também um dia ressuscitaremos com Ele, para desfrutarmos de uma vida eterna, para vencermos a morte nele, porque Ele venceu a morte em nosso lugar. Ressuscitaremos então, meus irmãos, para não mais morrer. E diz aqui o texto do verso 19 e 20, continuando, Paulo fala que porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aqui Paulo explica tudo que nós vimos até agora, que aconteceu, que foi da vontade de Deus. Deus sempre aprovando o que Jesus fazia, porque eles eram um, indissolúvel. Deus Pai então joga luz sobre Jesus Cristo, exaltando a vida e a obra de Cristo na terra. O Pai quer que toda a humanidade olhe para Cristo. E hoje a nossa dificuldade, meus irmãos, é acreditarmos na divindade de Cristo. Se você perguntar aí fora, você acredita em Deus?
Muitas pessoas vão dizer, eu acredito. Você fala assim, você acredita que Jesus Cristo é Deus? Aí as coisas mudam. João combate isso na primeira carta, lá no capítulo 5, fala que todo aquele que crê que Jesus é Deus é nascido de novo. Se nós não cremos que Jesus Cristo é o Deus encarnado, nós não estamos crendo no verdadeiro Deus. Por isso que diz que a plenitude, o Pai quer que toda a humanidade olhe para Cristo. Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é a plenitude do conhecimento, da verdade que nós precisamos. Fora dele não há salvação, não há conhecimento, não há nada mais revelado, além do que foi revelado no Filho. E as pessoas estavam lutando contra isso, porque os falsos mestres gnósticos ensinavam que não. Há um pleroma, há uma plenitude de conhecimento em seres angelicais, em principados, fora de Cristo também. E Paulo está falando assim, não, nele, em Jesus Cristo, há toda a plenitude, nada há fora dele. E hoje, como as igrejas correm o risco de nós estarmos perdidos, buscando outras coisas além de Cristo, outros conhecimentos, como se o conhecimento de Cristo fosse pouco para nós, como se o poder de Cristo, que é o Evangelho, que é o próprio Deus, não fosse suficiente para nos atrair. Então as pessoas, ao invés de pregarem a Cristo, pregam coisas que as pessoas querem ouvir, misticismo, legalismo, para ver se coloca um pouco de obras nas pessoas, um pouco das pessoas falarem assim, não, eu estou sendo salvo por uma coisa que eu também faço. Ou seja, que Jesus Cristo não é a plenitude de Deus. Eu preciso completar a obra de Cristo fazendo alguma coisa. Os irmãos estavam sofrendo com isso. E hoje nós vemos quanta mentira está misturada em meio à verdade. Pessoas que abrem a Bíblia, nós não podemos nos descansar só porque alguém abriu a Bíblia para pregar. João 5, 39 e 40 diz que as pessoas examinavam as Escrituras, os judeus tinham a lei, examinavam as Escrituras, mas não queriam vir a ele para ter vida. As pessoas gostavam de examinar a lei, gostavam de examinar, gostavam de fuçar, de saber coisas, de saber dados, mas não queriam vir a Cristo para ser salvo. Gostavam apenas do estudo, gostavam apenas de conhecer, mas não queriam vir a Cristo para ser salvo. Por isso que fala que o conhecimento fora de Cristo é morto. Cada versículo da palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. Assim como cada rua de Maringá pode nos levar a São Paulo. Cada versículo, você tem um caminho, porque Jesus Cristo está em todas as Escrituras. Nós precisamos ver a Jesus Cristo em tudo, meus irmãos. Ele é a plenitude de Deus. Os gnósticos desprezavam isso. Por isso que no verso 20 diz que, e havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. O sangue do Cordeiro, que é um elemento material que foi derramado, é a base de qual nós somos reconciliados. Os gnósticos, as pessoas desvalorizavam o aspecto material, queriam apenas coisas espirituais. Por isso que Paulo fala assim, o sangue de Cristo, vertido na cruz, nos reconciliou consigo mesmo. E essa reconciliação, meus irmãos, é fruto da queda. Que reconciliação é essa? Por que precisou haver reconciliação? Porque todos nós pecamos em Adão. Adão representava a humanidade. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. E toda a criação foi afetada. Então agora, por meio de Jesus Cristo, por causa daquela promessa lá de Gênesis, que o Messias viria nascido de uma mulher, houve essa reconciliação e nós podemos gozar de paz com Deus. De um relacionamento íntimo com o Pai, porque fomos reconciliados na cruz do Senhor. Ele é a perfeita imagem, é o primogênito de dentre os mortos, é o Senhor da criação, cujo sangue foi derramado na cruz para nos aproximar de Deus, porque nós não tínhamos um outro jeito de sermos reconciliados, a não ser pelo sangue de Cristo. Nenhum de nós seria reconciliado com Deus, gozaria de paz com Deus hoje, se não fosse o sangue de Cristo derramado em nosso favor. Por isso que Paulo conclui dos versos 21 a 23, dizendo que a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo está falando, nenhum de vocês tinham boas obras. Ninguém tem boas obras. Veja que Paulo fala, outrora erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Nenhum de nós, nenhum ser humano produz boas obras diante de Deus. Paulo está falando, as suas obras eram malignas. Por isso que exalta a pessoa de Cristo.
Por que Paulo vem falando de Cristo e agora que fala, vocês eram os estranhos, as vossas obras eram malignas? Isso exalta a pessoa de Cristo, para ninguém achar que ele contribuiu com alguma coisa. E fala que agora, no entendimento, as nossas obras eram malignas. Aí o verso 22, Paulo fala, agora, porém, vos, dizendo a Jesus, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da terra, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, as pessoas, aqueles mestres gnósticos, estavam querendo dizer que aquele povo de Colossos, um povo de uma cidade pequena, um povo que não tinha muita visibilidade, que a salvação não era para eles, era apenas para uma elite, para alguns mestres do conhecimento. E Paulo fala assim, ó, esse evangelho que ouviste foi pregado a toda criatura. Paulo está falando assim, ó, todos vocês têm acesso ao evangelho. O evangelho não é para uma elite. O evangelho não é para alguém que Deus revelou alguma coisa fora de Jesus Cristo. Não existe essa elite que os mestres gnósticos, entre aspas, né, mestres, estavam querendo dizer que a salvação era para as poucas pessoas que tinham esse conhecimento secreto. O evangelho, aonde o pecado foi, o evangelho foi mais longe. Aonde há um pecador, ali a graça de Deus pode restaurar alguém. Não há elite, não há acepção de pessoas. Todos devem e podem ter acesso ao evangelho, e Deus pode vivificar pessoas que nós nem imaginaríamos que seriam vivificadas. Por isso que não pertence a nós escolher pessoas, mas depende de nós proclamarmos o evangelho e acreditarmos que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E a finalidade de tudo isso, meus irmãos, Paulo fala no verso 22, ele nos reconciliou, nos inseriu no seu corpo, através da morte dele, para apresentar-nos perante ele mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós que ainda somos pecadores, alcançados pela graça, nós somos santos, fomos separados por Deus. Somos inculpáveis, diz aqui, não porque nós nos tornamos inculpáveis, mas porque Jesus Cristo pagou a nossa culpa. Hoje nós não devemos mais para Deus. Esse sentimento de dívida para com Deus não é bíblico, se nós já fomos alcançados. Mas ele também não gera uma libertinagem, ele gera um temor. Se nós realmente cremos que nós somos libertos do poder das trevas para o reino de Cristo, vai haver em nós, necessariamente como uma consequência disso, um temor, um comprometimento de viver de forma santificada perante Ele aqui, de forma irrepreensível. Porque a todos aqueles que o amor de Cristo foi derramado, esse amor nos constrange, ele nos segura no caminho de santidade. Por isso que a santidade já se diz que é o lado visível da salvação. Se nós queremos saber se realmente, será que eu fui alcançado por Deus? Será que na minha vida está havendo uma progressão na santidade, de parecer mais com Cristo? Será que havendo mudança nos meus pensamentos, nos meus afetos, nas minhas escolhas, na forma como eu me relaciono, no meu desejo de agradar a Deus, no meu ódio pelo pecado? Isso são manifestações de uma salvação, daquele que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E apenas para concluir, para relembrarmos os pontos, nós dizemos que a proclamação fiel da pessoa e da obra de Cristo continua sendo, meus irmãos, a melhor e mais eficiente remédio contra as heresias. Nós precisamos pregar a Cristo, e nós precisamos conhecer a Cristo nas Escrituras. Nós precisamos mergulhar fundo e saber quem é Jesus, o que Ele de fato é. Porque quanto mais nós relacionarmos, que cristianismo, meus irmãos, é um relacionamento com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Se nós estamos relacionando com Ele, conhecendo Ele, a sua divindade, a sua perfeição, a sua obra, a sua pessoa, mais nós vamos estarmos protegidos de sermos arrastados por ventos de doutrinas, por heresias, que não condizem com as Escrituras. Nós aprendemos também com esse texto que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, que Ele sustenta esse universo pela palavra do seu poder, que tudo permanece como está por causa do poder da palavra de Jesus. Não há causalidade, não há fatalidade, não há sorte, não há acaso. Há o poder de Jesus. Cristo é o centro de tudo, não é o homem, não é o antropocentrismo, que é o homem criado
como o centro de todas as coisas, como é pregado muitas vezes por aí, dizendo que você pode determinar para Deus, que você pode amarrar, que você pode fazer o que você quiser, que Deus está ao seu serviço. Você começa a dar ordem para Deus. Jesus Cristo é o centro. Discípulos, nós somos discípulos, isso fala de que nós somos seguidores. Não é a ideia de que nós vamos à frente e Jesus vai atrás. Nós devemos andar olhando para Ele. Ele é o Deus encarnado. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Ele é o primogênito, aquele que tem a primazia sobre todas as coisas. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o Senhor que se fez carne e habitou entre nós. Tudo, meus irmãos, se resume à pessoa e à obra de Cristo. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Qual é o Jesus que nós cremos? Qual é o Jesus que nós adoramos? É esse Jesus que é o Filho de Deus, o qual reside nele toda a plenitude, o único mediador, o Deus que se fez carne, que morreu a nossa morte para que nós sejamos reconciliados com Ele. Nós cremos na suficiência da obra e da pessoa de Cristo. Muitas pessoas dizem, o melhor de Deus para a sua vida está por vir. Já veio, é Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos está na pessoa e na obra de Cristo. Ele é o centro de nossa fé e da nossa vida, meus irmãos. Qual é o motivo de nós nos reunirmos, de nós adorarmos, de nós cantarmos, de nós orarmos, de nós vivermos? Nós não podemos estar esperando outras revelações, iludidos com outras coisas. Jesus Cristo e a sua pessoa e a sua obra é o centro das Escrituras e tem que ser o centro das nossas vidas também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, que essa palavra fale aos nossos corações, que nós possamos crer de fato nela. Que possamos, pela Tua graça, Senhor, ver o Senhor, quem o Senhor é, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder. Senhor, que nós possamos segui-lo, Senhor. Nós possamos adorá-lo, conforme o Senhor se revelou a nós na Tua palavra. E que o Senhor seja o centro, cada vez mais, dessa igreja e da Sua igreja espalhada, Senhor, pelo mundo todo. Possamos crer na suficiência da Tua obra, Senhor, que tudo ali foi consumado, e que o Senhor morreu e ressuscitou, e vai vir nos buscar, Senhor, para morarmos eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.